processo mediúnico na escrita dos livros que eu tenho. Até para poder me apresentar para vocês, que eu não sei se todo mundo aqui me conhece. Então, assim, o meu processo mediúnico de escrita, eu escrevi 2 trilogias. Uma, Os Livros da Vida de Pandora. Pandora, ela faz parte da mitologia grega, ela é uma descendente direta de Zeus. Eu acho que a maioria aqui já ouviu falar na Caixa de Pandora, nos males que ela libertou da Caixa. Então, nessa trilogia, a gente está contando a versão de Pandora a respeito desse fato, mas contando a participação dela, não só da Caixa e na libertação desses males que, na verdade, eram vírus, mas também a visão pessoal dela, em primeira pessoa. O livro é uma narrativa histórica, ela conta a história dela na primeira pessoa. Então, a importância que tem esse livro da vida de Pandora é justamente porque vocês vão ler a história dela contada por ela mesma, né? Eu só sou o veículo de transmissão dessa história. E de Eulus Bell também é a mesmíssima coisa. Ele fez parte da rebelião luciferiana, a maioria deve conhecer a história dos anjos decaídos, já ouviu falar. Então, Eulus Bell, ele fazia parte de uma família que se rebelou e acabou também. Esses seres que vieram de Capela vieram parar aqui, e depois a raça humana também foi derivada também dessa questão da revolta luciferiana. Então, também o livro é uma narrativa feita pelo próprio Eulus Bell na primeira pessoa, porque, assim, qual é a minha proposta de atuação? Jean-Val Elan escreve livros de forma muito aprofundada, ele aborda vários pontos dentro da ciência, das mitologias, e a minha proposta é mais uma narrativa na primeira pessoa, onde você vai ler o livro com a história, com os personagens, e eu vou estar falando a mesma coisa que Jean-Val Elan, mas só que de forma de história, de narração de histórias. Que a coisa que eu mais sei fazer é narrar histórias. Então, assim, essas 2 trilogias têm essa função primordial, né, de contar a história desses seres na primeira pessoa. E no momento agora atual, por que eu estou falando de Shiva e não de Pandora e de Eulus Bell? É porque eu também estou no processo de escrita de um livro de Shiva, também vai se chamar o livro de Shiva, o Despertar Espiritual. Ele está dividido em 2 partes. Esse livro, na verdade, eu comecei a escrevê-lo em 2010. E quando eu comecei a escrevê-lo, eu ainda tinha uma parte em mim muito romântica, vamos assim dizer, no entendimento da criação do universo e na participação da Trimurti nessa criação do universo. Então, em uma conversa com Jean-Val Elan, ele me pediu para que eu aguardasse um tempo, porque novas revelações estariam vindo e aquelas novas revelações iriam atualizar aquele livro, e assim eu fiz. Tanto é que eu chamo o livro de A História Sem Fim, porque ele está desde 2010 sendo atualizado, porque a produção intelectual de Jean-Val Elan é muito grande. Então, ao longo desses 12 anos que eu comecei a escrever esse livro, tem inúmeras novas revelações, e agora, nesse momento, eu estou fazendo essas atualizações baseadas em todas as revelações que ele lançou. Então, assim, hoje, especificamente, a gente vai tratar desse tema, que é Shiva e a sua energia transformadora.